Louvor por justiça. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre todos vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, querido, nós vamos dar início aqui ao estudo dos últimos 5 salmos. E antes quero aqui dizer para você que todos os estudos bíblicos que gravamos ficam disponibilizados diariamente para vocês nas plataformas digitais da nossa igreja Lagoinha Castelo. Então você pode acessar, você pode, querido, deleitar e desfrutar em cima desses estudos bíblicos, porque já tem gravado todo o Novo Testamento e você pode ouvi-lo, compartilhar com aquele que está próximo a você, para que assim como você, ele também aprenda e seja edificado. Coisa boa, querida, a gente compartilha. E lá no Corpo dos Estudos também você vai encontrar os horários dos estudos bíblicos, da escola dominical, das reuniões de culto, que acontecem em nossa igreja semanalmente, de forma presencial e também online. Então participe, querido. Isso tudo planejado, mastigado, entregue para você, para que você não fique de fora, para que você esteja junto conosco em constante comunhão e em constante aprendizado, porque como sempre eu digo aqui, a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, porque ela é viva. Portanto, nós precisamos lê-la diariamente e constantemente. Então vamos voltar aqui ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 146, que é um salmo de 10 versículos apenas. Então nós vamos lê-lo todinho. Diz o seguinte, versículo 1: Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para todo sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia! Querido, hoje nós iniciamos aqui, um estudo dos últimos 5 salmos do livro, do Saltério. Então, esse salmo de número 146, ele vai falar sobre a fraqueza humana e a fidelidade divina. Vai falar sobre o louvor que podemos dar a Deus por sua justiça. Esses últimos 5 salmos constituem um verdadeiro manual de louvor. Eles apresentam um grande número de razões pelos quais o Senhor deve e merece ser louvado. Uma peculiaridade desses 5 salmos é que todos eles, desde o Salmo 146 até o 150, todos eles começam e terminam com a palavra aleluia, convidando a mim e a você ou qualquer outro leitor a louvar a Deus, a dar a Deus todo louvor. Uma das formas típicas pelas quais Deus age é apresentada lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 21 e 22. Vamos ler aqui? Nesse capítulo de 2 Crônicas 20, vai falar sobre
quando Deus concede vitória a Josafá. E lá no versículo 21 diz o seguinte: depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Enquanto o povo de Deus, querido, cantava e louvava com ações de graças, o Senhor destruía os inimigos. Portanto, também para nós, o louvor pode ser uma arma e deve ser empregada na luta contra os opositores. Os 5 últimos salmos são todos louvor e alegria. Isso nos ensina que os salmos são, assim, uma espécie de miniatura da nossa história como um todo, a qual terminará em bênção e deleite ininterruptos. Ensina-nos também que toda oração de verdade, havendo empenho suficiente, transforma-se em louvor. Pode demorar longo tempo ou uma vida inteira, querido, mas toda oração que envolva Deus e o mundo como de fato são, acabará em louvor. Esse salmo em particular louva a Deus por assegurar a justiça. Ele se importa com aquele que é pobre, se importa com o faminto, se importa com o encarcerado, com o debilitado fisicamente, com o cansado de alma, com aquele que é imigrante e também se importa com o pai ou a mãe que são solteiros. Versículo 7 a versículo 9 vai dizer o seguinte: que defende os oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, o Senhor ampara o órfão e a viúva, mas ele faz o quê? Transtorna o caminho dos ímpios. Então o Senhor, ele se importa. O Senhor importou-se tanto que se fez um bebê desamparado, filho de pais pobres. Louvado seja o Senhor. Que possamos agradecer pelo que o Senhor importou e importa tanto conosco, querido, que ele se tornou um mortal vulnerável e morreu para satisfazer as exigências da justiça contra o pecado. Que possamos louvar ao Senhor pelo seu dom indizível, querido. O Senhor, ele se importa comigo e com você. O Senhor, ele é fiel, aquele que louva. Nós vimos um exemplo aqui em 2 Crônicas 20 relacionado a este salmo de número 146. Quando o povo começou a cantar e a dar louvores, o Senhor foi e entrou em ação com emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e o monte de Sei. E eles foram derrotados enquanto o povo louvava. Os inimigos de Josafá foram derrotados enquanto o povo louvava. O louvor é uma arma de oração. O louvor é a arma correta. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Querido, a palavra de Deus diz aqui neste Salmo 146, no versículo 9, que o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. E este salmo, como eu disse no início, começa com aleluia, termina com aleluia, um convite de louvor. Então louve ao Senhor, e eu tenho certeza que através das suas orações, que se transformarão em louvor, o Senhor agirá e fará
aquilo que lhe apraz. Querido, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.